Bom dia, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai começar de novo falando sobre os exercícios. Então, a tia quer que vocês peguem um caderno, peguem o livro, tá bom? Hoje nós vamos usar o livro didático e o livro de atividades, tá? Então, já assiste o vídeo, já com tudo em mãos, sentadinho aí na mesa, ou, né, se quem estuda em cima da cama, sentado no chão, não sei como que vocês fazem, mas o importante é o que é ter a maior ordem possível. Não ficar vendo vídeo deitado na cama, debaixo de coberta, porque senão não vai conseguir realmente, de fato, entender, se dedicar, se esforçar, dedicar o maior empenho possível. Então, abram o livro, já peguem os livros nessas páginas que estão aí, ó, livro didático, volume 2, na página 14, nós vamos fazer o exercício 1, 2 e 3, e no livro de atividades vai ser a página 60 inteira e a página 61, número 25, 26 e 27, ok? Então, peguem aí e já vá olhando o exercício, passa um olho agora aí no exercício antes da tia começar a falar, e aí quando a tia começar a falar, vocês já vão conseguir sinalizar ali mais ou menos o que fazer em cada um, joia? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre radiciação. Radiciação é a operação inversa da potenciação. Então, nós estudamos aí semana passada, semana retrasada, sobre potenciação, né? E agora a gente está falando sobre a radiciação, que é a operação inversa, tá? Não tem adição, o inverso da adição é a subtração, o inverso da multiplicação é a divisão e o inverso da potenciação é a radiciação, tá? Então, vamos lá, nós temos aqui, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3, tá? Então, esse símbolo aqui, ó, é raiz quadrada, ok? Então, ó, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, pois o 3 ao quadrado é igual a 9, tá? Ó, raiz quadrada de 25 é igual a 5. Por quê? Porque 5 ao quadrado é igual a 25, ok? Então, olha aqui, raiz quadrada de 64. Você consegue me responder? Qual é a raiz quadrada de 64? O que você tem que pensar para responder a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é 8. Por quê? Pois 8 ao quadrado, ou 8 elevado à segunda potência, é igual a 64. Ok? Aqui, raiz quadrada de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? Que pergunta devemos fazer? Então, sempre que você olhar uma raiz quadrada, existe uma perguntinha que você tem que fazer. Sabe que pergunta é essa? Você vai olhar ali, ó, raiz quadrada de 49. Qual é a pergunta que vocês fazem? Vocês têm que fazer assim, que número multiplicado por ele mesmo dá igual a 49? A raiz quadrada, gente, a gente está sempre falando de um número que multiplica por ele mesmo, ok? Então, ó, nós falamos ali já do 3 vezes 3, que dá 9, do 5 vezes 5, que dá 25, do 8 vezes 8, que dá 64, e o 49. O 49, qual é a raiz quadrada de 49? Ó? Então, a pergunta que a gente faz, que número que multiplicado por ele mesmo dá 49? Ok? Então, ó, a gente tem o 7. Por quê? Porque 7 vezes 7, ou 7 ao quadrado, dá igual a 49. Ok? Então, a gente vai trabalhar aqui... Opa, faltou esses. A gente vai trabalhar aqui sobre os quadrados perfeitos. Nós vamos falar sobre os quadrados perfeitos para a gente estudar a raiz quadrada. Então, é muito importante que vocês tenham em mente qual é a resposta dos quadrados perfeitos. A tia colocou aqui até o 10, mas é até o infinito, tá? Lembra por que é quadrado perfeito? A gente já falou isso numa outra aula. Por que é quadrado perfeito? Porque um quadrado ele tem todos os lados iguais, ok? Então, ó, se um lado aqui é 1, o outro lado é 1. Aí no outro tem o lado 2, todos os lados medem 2. Então, no quadrado, quando a gente multiplica aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer, ó. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 dá 1. Quanto que é 2 ao quadrado? É 2 vezes 2, que dá 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá 9. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16.
5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36. 7 ao quadrado, 7 vezes 7, que é 49. 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64. 9 ao quadrado, 9 vezes 9, que dá 81. E 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que dá 100, tá? Então, olha só, todos esses números aqui, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 e muitos outros que vêm pela frente são chamados quadrados perfeitos. Porque eles, a gente tem como resolver a raiz quadrada, tá? Por exemplo, se eu falasse aqui, ó, do 1 até o 4, tem o número 2, tem o número 3. Nem o 2, nem o 3 não é quadrado perfeito. Então, eu não tenho como fazer raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, tá bom? A gente vai fazer a raiz quadrada sempre de números que são quadrados perfeitos. Então, vai aparecer lá para vocês raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 9. Então, ó, qual que seria a raiz quadrada de 1? Raiz quadrada de 1 é 1. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 16 é 4, porque a gente tem que fazer essa perguntinha. Então, se aparecer lá, raiz quadrada de 81, aí qual a pergunta que vocês fazem? Que número vezes ele mesmo dá 81? Ah, é o 9. 9 vezes 9 dá 81. Então, a raiz quadrada de 81 é 9. Ok? Agora, e quando forem números grandes, que a gente não consegue fazer essa pergunta e obter rápido a resposta, né? Qual é a raiz quadrada de 625? Ai, meu Deus. Que número vezes ele mesmo dá 625? Não tem como a gente adivinhar isso, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fatorar esse número. Então, eu vou pegar o 625. Lembra aquela fatoração que a gente faz? Então, ó, eu vou fatorar o 625, tá? É um número, não é um número par, então não dá para dividir por 2. Lembra os números primos? Ó, número 2, 3, 5... 7, tá? E aí por diante, 11. Então, ó, não é par, não dá pra dividir por 2. Pra dividir por 6, o que a gente tem que fazer mesmo? Vocês lembram? Ó, somar os algarismos. 6 mais 2, 8. 8 mais 5, 13. 13 não tá na tabuada do 3, então não dá. E pra dividir por 5, tem que terminar com 0 ou 5. Então, ó, vamos dividir por 5. 625 dividido por 5, vocês podem fazer no cantinho. A tia vai fazer direto aqui, ó. Vai dar 125. Depois dividido por 5 de novo dá 25. Continua dando para dividir por 5, que dá 5. Que dividido por 5 dá 1. Tá? Então, ó, a fatoração de 625 é 5555. Ou seja, 5 elevado à quarta potência. Tá? Mas como a gente está trabalhando raiz quadrada, a gente vai separar sempre de 2 em 2. Tá? Então, ó. Aqui, a raiz quadrada de 625, ó, eu vou separar 2, eu vou contar 1, e separei 2 aqui de novo, e vou contar outro. Então, ó, 5 vezes 5 é 25. Então, a raiz quadrada de 625 é igual a 25, tá? Então, vamos lá, vamos fazer outro? Ó, nós vamos fazer o 729. Então, vamos lá, fatorar o 729. 729 dividido por 3 vai dar 243. Que dividido por 3 vai dar 81. Que dividido por 3 dá 27. Que dividido por 3 dá 9. Que dividido por 3 dá 3. Que dividido por 3 dá 1. Opa, dá 1. Tá? Então, olha só. Fizemos a fatoração, tá? Feito a fatoração, a gente está trabalhando raiz quadrada, ok? Então, a gente vai separar sempre de 2 em 2 números iguais ali, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 2 números 3. Eu vou colocar 1 apenas aqui, multiplicando. Vou separar outro 2 aqui, ó, 2 números 3. Então, boto ele uma vez aqui só. Depois, de novo, ó, 2 números 3. Vou botar uma vez aqui só. Acabou. Então, eu faço essa multiplicação, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Então, qual é a raiz quadrada de 729? É o 27, ok? Podem até testar aí na calculadora, 27 vezes 27, tá? Que vai dar 729. Ó, vamos fazer agora o 144.
Então, ó, 144. Qual a raiz quadrada de 144? A gente quer descobrir que número multiplicado por ele mesmo dá 144, tá? Como é um número grande, a gente vai fatorar. Então, vamos lá. Ó, 144 é um número par, vai dar para dividir por 2, tá? Então, ó, dividido por 2 vai dar 72, que dividido por 2 dá 36, que dividido por 2 dá 18, que dividido por 2 dá 9, que dividido por 3 dá 3, que dividido por 3 dá 1. Acabou aqui. Então, ó, a gente vai separar sempre de 2 em 2. Então, ó, 2 números 2. Então, eu coloco um aqui, ó. 2 números 2. Então, vou botar outro aqui. E aqui também tem 2 números 3. Então, eu vou colocar um aqui. Então, ó, eu vou fazer as multiplicações. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 dá 12. Significa que a raiz quadrada de 144 é 12, tá? 12 vezes 12 dá 144. Agora, vamos no 256, ó. 256, vamos dividir por 2. Vai dar 128, que dividido por 2 dá 64, que dividido por 2 vai dar 32, que dividido por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, quase que não vai dar espaço, hein? Por 2 vai dar 1. Ó, então de novo separando de 2 em 2, ó. 2, 2, 2, 2. E aí a gente multiplica tudo, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, tá? Significa que a raiz quadrada de 256 dá 16. Se vocês fizerem aí, ó, 16 vezes 16, vai dar 256, ok? E agora a gente vai falar sobre a área do quadrado, ok? A área do quadrado, como que eu calculo a área de um quadrado? A área, gente, é essa parte interna aqui do quadrado. Um quadrado, ele tem todos os lados iguais. Então, se aqui tem 4 centímetros, aqui também tem 4 centímetros, aqui também tem 4 centímetros, e aqui também tem 4 centímetros, tá? O quadrado, ok? Todos os lados dele são iguais. Então, quando eu estou falando de área, para eu calcular a área de um quadrado, eu tenho que pegar um lado desse quadrado e elevar ao quadrado, e elevar a segunda potência, tá? Aí eu descubro qual é a área desse quadrado. Então, por exemplo, esse quadrado que eu coloquei aqui, qual é a área dele? A área dele é igual a 4 ao quadrado. O lado dele não tem 4 centímetros? Então, eu pego 4, coloco ao quadrado. 4 ao quadrado, ó, é 4 vezes 4, que dá 16. Então, qual é a área desse quadrado? Aqui a gente coloca, ó, centímetros quadrados. Qual é a área desse quadrado azul aqui, ó? 16 centímetros quadrados, tá? Então, se eu por acaso disser assim pra vocês, ó, a área de um quadrado, tá? A área desse quadrado é igual a 25. Qual é a medida do lado desse quadrado? Tá? Então, se a área de um quadrado é 25, para eu saber a medida de cada lado desse quadrado, eu preciso fazer a raiz quadrada da área. Então, eu preciso saber o quê? Qual é a raiz quadrada de 25? Ok? Que número vezes ele mesmo dá 25? Ok? Então, ó, que número vezes ele mesmo dá 25? O 5. 5 vezes 5 dá 25. Então, no meu quadrado aqui, que tem área 25, significa que o lado dele mede 5 centímetros, ok? Então, façam os exercícios com atenção, ok? A gente vai corrigir no Zoom. Qualquer coisa, manda dúvida pra tia lá no WhatsApp, tá bom, meus amores? Beijinho, até daqui a pouco.